A partir de agora, Gerando Vencedores, um programa do Centro Evangelístico Internacional em Itaipu, pastor fundador Custódio Rangel. Que a paz de Cristo invada o teu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do SEI de Itaipu e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. Dentro desse tema do mês, prosseguindo sem parar, eu quero compartilhar com você. E você, continuaria ou pararia? Não responda para ninguém, responda só para você. Abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro, o livro das criações, capítulo 22, verso 2. Gênesis 22 e 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Palavras do Senhor ao nosso patriarca Abrão. Abrão é um homem que deixou marcas de fé, conhecido e chamado em nosso meio como o pai da fé. Um dia Deus faz uma proposta a Abrão, e o Senhor disse a Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua casa, do meio da tua parentela, e vem comigo para uma terra onde eu te mostrarei. E Deus fez uma promessa a esse homem dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, você será pai de uma grande nação. E Abrão, quando ouviu o chamado do Senhor, Abrão acreditou e Abrão saiu. Foi a primeira crise de Abrão, deixar o seu país, deixar a sua gente e seguir a um chamado do Senhor. Deus é Deus de promessas. E quando Deus promete alguma coisa, fica tranquilo, porque o que Deus promete cumprirá. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão desiludidas, pensando em parar, pensando em desistir. Deus manda lembrar a você que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Todas as promessas que Deus fez a você, elas se cumprirão. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluia. A história de Abrão é a história de alguém que acredita. E a Bíblia nos fala que ele deixou tudo para trás. Veja só, no verso 4 do capítulo 12. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Verso 7, do mesmo capítulo 12 de Gênesis. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Eu aprendo na vida de Abrão, que Abrão sempre que recebia uma promessa de Deus, Abrão fazia um altar, edificava altar ao Senhor. E a minha pergunta é: há quanto tempo você não edifica um altar ao Senhor? Há quanto tempo você não edifica um altar de adoração, de gratidão ao Senhor? Abrão, ele ia edificando altares. E o Senhor, quando aparece, diz: olha, essa terra eu darei a tua semente. Numa medida de gratidão, Abrão oferece o altar ao Senhor. E Deus, quando promete, Deus cumpre. Verso 2 do capítulo 13 de Gênesis. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro. Meu irmão, quando você toma uma decisão de obedecer ao Senhor, quando você decide prosseguir no chamado do teu Deus, fica tranquilo, porque Deus cumprirá palavra por palavra, promessa por promessa. Abrão deixou tudo para trás, e a Bíblia diz que ele ia se tornando cada dia mais rico em ouro, em gente a seu serviço, em prata, em gado.
você acredita em palavras proféticas, eu vou liberar sobre a tua vida. Deus te fará prosperar, Deus te dará coisas maiores. A palavra do Senhor diz que Deus ia enriquecendo Abrão a cada dia. A minha palavra é, ainda que estejam falando de crise, é no meio da crise que Deus vai te abençoar, é no meio da crise que Deus vai te fazer prosperar. É quando todo mundo está falando de escassez, Deus vai te acrescentar em ouro e em prata, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado para todo sempre. Aleluia. A segunda crise que Abrão enfrenta, ele tem que se separar de Ló. A Bíblia diz que começou a criar uma certa confusão entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E agora eles entram em um acordo. Segundo a Bíblia Sagrada, capítulo 13 de Gênesis, a partir do verso 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul e do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Quando Abrão se afasta de Ló, Deus fez uma outra promessa. Abrão continuou, verso 18, e Abraão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Preste atenção, querido, edifique altares ao Senhor, porque quando você edifica um altar, Deus recebe a sua oferta. O seu culto nesta hora é altar diante de Deus. A sua adoração nesta hora é altar diante de Deus. E por causa desse altar, Deus está dizendo: eu cumprirei aquilo que eu prometi a você. Receba, porque Deus tem coisas novas para você. Receba, porque tem vitórias frescas para você. Ainda que a sua volta pode cair 1000, do outro lado pode cair 10.000. Deus já está falando especificamente para você. Você estará de pé, porque o teu altar, a tua oferta, Deus já está recebendo como incenso suave as suas narinas. Coisa linda é quando alguém prossegue obedecendo ao Senhor. E aí a gente vai para o capítulo 15 e Deus aparece a Abrão em visão. E Deus diz para esse homem: não temas. Talvez você entrou aqui preocupado, talvez você chegou aqui pensativo, você está meio que apreensivo, e Deus manda falar exatamente para você: não temas. Querido, não tenha medo de nada. Uma das coisas que todo servo de Deus precisa ter é intrepidez. Levantar a cabeça na hora da dificuldade. Levantar a cabeça na hora que Deus dá uma ordem para a gente. Demônio não pode te parar, inferno não pode te destruir, palavra contrária não pode te amaldiçoar, porque você é abençoado, e quem é abençoado e está acabado. E o Senhor diz a Abrão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Verso 5.
Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Quando Abrão titubeou, Deus apareceu para ele em visão. Quem sabe você está entre dois pensamentos. Quem sabe uma vozinha estranha tem tentado te parar. E Deus está dizendo: não tenha medo, porque eu sou o teu escudo, eu sou o teu Senhor. Sabe qual é a melhor posição nesta hora? É você olhar para a promessa que Deus está te fazendo. E Deus diz: Abrão, a tua descendência será incontável. E Deus pega, a Bíblia diz que o anjo do Senhor leva Abrão para fora da tenda e diz: olha para o céu. Meu irmão, para de olhar para baixo, para de olhar de cabeça abaixo. Deus está dizendo: levanta a cabeça e olha para o céu. E se você não sabe ainda o que Deus está te convidando, Deus está dizendo: começa a contar estrelas. Olha para cima e diga: aquela estrela é o meu marido se convertendo ao Senhor. Aquela outra estrela é a minha esposa aceitando a Jesus. Aquela outra ali é o meu filho que estava na droga sendo alcançado pela graça. Aquela outra vitória, essa é a vitória. Comece a contar estrelas, porque Deus tem promessas para você. Deus tem vitórias para você. Pare de olhar para pano, para de olhar para tenda, para parede. Olhe para o céu, porque é do céu que vem a nossa vitória. O salmista escreveu: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus, que criou a terra. É do alto que vem o nosso socorro. Conte as estrelas, saia daqui hoje contando estrelas, porque elas são incontáveis. É muito além do que você pode contar. Quando Abrão tem essa chamada do Senhor, sabe o que ele fez? Prepara um altar. E aí o Senhor começa a trabalhar na vida de Abrão. Sarai propõe que ele deite com Agar, mas não era o plano de Deus. Não era para Abrão abrir mão disso. Mas Sarai disse: já que eu não consigo gerar um filho, deita com Agar e nós teremos um filho dela. E Abrão deitou com Agar e nasceu Ismael. Era uma proposta que Deus não queria, mas aos 86 anos de idade nasceu Ismael. Escuta um conselho: é melhor esperar em Deus do que entrar na frente de Deus. É melhor aguardar a vitória em Deus do que tentar resolver o que Deus já teria resolvido se Ele quisesse. Abraão, ele ouviu Sarai, e a Bíblia diz que quando ele tinha 86 anos, 11 anos depois da promessa, nasceu Ismael. Mas eu gosto de Deus, que Deus nunca desiste do projeto original. Fala para quem está ao seu lado: espera com paciência, porque Deus vai cumprir o projeto original. No capítulo 17, a gente encontra Deus mudando o nome de Abrão. Deus trazendo Abrão para o sentimento, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Oh, querido, fica tranquilo, porque o teu Deus é o Todo-Poderoso. Não adianta os teus adversários, eles falarem qualquer coisa contra você. Você não está debaixo de palavras de homens, você está debaixo da promessa do Deus, o Todo-Poderoso.
E o Senhor diz para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Sabe que Deus já estava dizendo a Abraão: eu preciso cumprir o que eu te prometi, mas ainda existem coisas que precisam ser mudadas. Você precisa confiar mais em mim, Abraão. Você fez coisas que você não deveria fazer, você errou. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Deus continua dizendo para esse homem: e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Era a expressão maior que Deus poderia usar. Deus está falando com pessoas aqui: eu vou te abençoar grandissimamente. E quando Deus fala isso para Abraão, sabe o que ele fez? Caiu sobre o seu rosto. E falou Deus com ele dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Eu vou liberar mais uma palavra profética sobre a tua vida. Deus está agora mudando o nome de pessoas. Pastor, qual é a diferença Abrão para Abraão? Só entrou mais um A, meu irmão. Sabe o que Deus está dizendo? O que Ele está mudando no teu nome fará toda a diferença. Deus está dizendo: eu te colocarei por pai de muitas nações. Se prepare, porque o que Deus está mudando na vida de pessoas, em famílias, hoje aqui, vai provocar uma grande revolução. Eu vou te afirmar: é o antes e o depois, é uma nova etapa na tua vida, é o que você ainda não experimentou, e Deus está dizendo: eu te colocarei como pai de muitas nações. Se prepare, porque tem sobrenatural de Deus acontecendo nesta hora, dentro do teu coração. Depois que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Deus falou: eu também preciso mudar o nome da tua mulher. Ô querido, a obra que Deus faz é completa. Fica tranquilo, porque Deus está trabalhando no meio da tua parentela. Deus está mudando toda a tua casa. A história não será somente na sua vida, mas a promessa que Deus está fazendo vai alcançar o teu cônjuge, vai alcançar os teus filhos, essa promessa vai alcançar os teus netos. Toda a sua descendência será marcada por essa promessa que Deus está renovando hoje no teu coração. Não tenhas medo, diz o Senhor, porque eu mudo a história por completo. Capítulo 17, a partir do verso 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Veja que coisa linda, verso 16: porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Será que você pode animar alguém que está perto de você? Diga para essa pessoa: Deus jamais falhará. Isso, anima aí 1, 2 pessoas. Aleluia. E aí na minha Bíblia, no capítulo 21 do livro de Gênesis, verso 5, está escrito: e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Oh, irmão, fica tranquilo, porque o relógio de Deus é diferente do seu. Depois que Isaque nasceu,
Abraão mudou as suas atitudes. Agora a atenção era toda para Isaac. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Cuidado para você não se embriagar com a vinha que Deus te deu. Porque tem gente perdendo as vitórias maiores, porque Deus não pode confiar coisas maiores. Abraão nunca mais levantou o altar ao Senhor. E agora veio a quarta e a maior crise na vida de Abraão. Gênesis capítulo 22, versos 1 e 2. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Você está disposto a abrir mão de Isaque para adorá-lo? Abraão disse, se Deus pediu, eu vou entregar, porque o que Ele me deu é dEle, e se Ele me deu, Ele não é ilógico, Ele não vai tomar. A Bíblia diz que Abraão levanta o cutelo, e quando ele vai para imolar o menino, a minha Bíblia diz que o anjo do Senhor, e o A maiúsculo representa teofania, segurou na mão de Abraão e disse, Abraão, você não precisa fazer mais nada, porque eu sei onde está o teu coração. Eu imagino, irmãos, que se o anjo do Senhor só gritasse, Abraão, não ia dar tempo, porque ele estava decidido. A nossa decisão de servir a Jesus, nada vai paralisar, só se o Senhor segurar na nossa mão e gritar, não precisa fazer, porque eu conheço o teu coração. Não pare, não volte atrás, continue, porque Deus está se agradando da tua posição. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado e você precisa que Jesus, a mensagem que Ele veio trazer através da sua morte e da sua ressurreição, que ela seja uma realidade na sua vida. Repita comigo essa oração. Pai, eu te recebo como o único Senhor da minha vida. Entra no meu coração, faz morada na minha vida e muda a minha história, em nome de Jesus. Pai, eu te apresento essas vidas que fizeram essa oração, que a partir de hoje o Senhor venha escrever uma nova história, venha trazer uma nova caminhada, novos projetos, novos sonhos, uma história, Senhor, escrita por Ti, para a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase, eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.